Pessoal, agora um assunto de suma importância. Crime organizado. Especificamente a questão da lavagem de dinheiro. Hoje de manhã, revelo a vocês, conversava com o promotor Lincoln Gaquia sobre esse assunto, para também falar sobre isso no programa. E agora a gente tem uma participação muito especial do pesquisador, consultor especialista em crime organizado, doutorando na Universidade de Coimbra, ex-policial federal, Roberto Uchoa, que fala com o Conexão diretamente de Portugal. Doutor, primeiro de tudo, agradeço demais a participação do senhor. E já pergunto, a questão da lavagem de dinheiro do crime organizado muitas vezes acaba não sendo tão percebida, não é ainda pelas forças de segurança aqui no Brasil, que atacam ali a área mais prática, faz a prisão, faz a diligência, porém tem toda essa questão de ocultação de capitais, de lavagem do patrimônio, que muitas vezes não é atacada, mas constitui um pilar de sustentação do crime organizado. Como, doutor, intensificar as ações contra as finanças, os capitais das facções? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É uma pergunta muito interessante e que está na ordem do dia, Porque a gente tem visto várias operações, tanto da Polícia Federal quanto de algumas polícias estaduais também, que deixam cada vez mais evidente que as movimentações financeiras das organizações criminosas atingiram patamares que já começam a causar distorções em mercados. E aí a gente pode citar, por exemplo, a Operação Carbono Oculto, onde houve a movimentação de mais de 40 bilhões de reais de dinheiro que passou também por fundos de investimentos, que foram investidos também em empresas legais. Ou seja, isso causa um problema sério não só na questão da criminalidade organizada e na segurança pública, mas também contamina o mercado, cria concorrência desleal, afeta em outras empresas, inclusive pode gerar desemprego e problemas econômicos. Então, o combate a esse tipo de atividade criminosa, ela está mais do que nunca na ordem do dia, principalmente porque a gente tem observado nos últimos anos uma migração, de certa forma, de algumas atividades criminosas para o meio digital. Ou seja, a utilização de fraudes, utilização de meios digitais de pagamento, criptomoedas, a facilitação, exatamente, as criptomoedas, esse fluxo de dinheiro rápido entre países, investimentos em outros países. Então, isso está no radar, mas ao mesmo tempo que está no radar do Brasil, eu acho que falta investimento e tornar isso como uma das prioridades na questão de combate ao crime organizado no Brasil. E, doutor, antes da próxima pergunta, só reforçar com o ouvinte. Quem está aqui com a gente no Conexão, manda pergunta, porque estamos no ar com um dos maiores especialistas e pesquisadores sobre crime organizado, ex-policial federal, doutorando da Universidade de Coimbra, consultor especialista em crime organizado, doutor professor Roberto Uchoa. Então, todo mundo que tem pergunta sobre crime organizado é agora. 993887532. 993887532. Manda mensagem que a gente faz a pergunta para o doutor. E a questão da integração das polícias entre os países, doutor, ainda é um gargalo da segurança, não é? Porque aqui no Brasil, por exemplo, o que acontece aqui muitas vezes acaba não sendo compartilhado com países vizinhos, com a Europa. Então a gente tem algumas ações entre a Polícia Europeia e a PF aqui, mas a questão da compartilhação, essa integração, melhor dizendo, das informações, como melhorar nesse sentido? Eu acho que a Polícia Federal ela tem exercido um papel
de conexão e de liderança nesse trabalho que deve ser reconhecido. A Polícia Federal ela tem estabelecido protocolos de cooperação com polícias da Europa, com outras organizações, tem trabalho já de longas datas com polícias dos Estados Unidos, com agências de investigação americana, como a DEA, que combate o tráfico de drogas, a ATF, combate o tráfico de armas, ou o FBI. Ou seja, o Brasil, nesse ponto, em questão da Polícia Federal, tem feito o seu trabalho e tem melhorado ao longo do tempo. Eu acho que o grande desafio do Brasil é exatamente a integração interna do nosso problema. Nós temos um histórico de não integração de forças de segurança estaduais entre si e com forças federais muito longo, mas é uma realidade que também está mudando aos poucos, principalmente com a criação das forças-tarefas, as FICOS, que têm tido como objetivo exatamente isso, ter essa coordenação, essa troca de informações, porque isso é essencial, porque as instituições elas não podem tratar os seus bancos de dados e as suas informações como um patrimônio da instituição. Não, isso é um conhecimento que deve ser compartilhado, porque às vezes um conhecimento que tem em uma instituição pode ajudar para que outra solucione uma investigação que está em andamento. E essa conexão das organizações criminosas, a operação interestadual dessas organizações mostra que, se não houver integração e uma liderança da Polícia Federal nesse sentido, fica muito difícil. Hoje eu não acredito que nenhuma polícia estadual sozinha consegue combater organizações criminosas do porte do Comando Vermelho, do primeiro comando da capital, do Bonde do Norte, esses Bonde do Maluco. Então, porque são organizações que estão presentes em diversos estados e algumas até internacionais. Então, eu vejo com bons olhos o caminho que a Polícia Federal tem traçado, o caminho que o governo federal tem determinado que seja feito, quer dizer, o aprimoramento dessas conexões, mas eu acho que ainda falta muito. A gente tem que entender que, por exemplo, nós temos uma Polícia Federal que agora vai ter provavelmente o maior efetivo da sua história, mas é um efetivo muito pequeno para um país de dimensões continentais como o Brasil e que tem mais de 210 milhões de habitantes e que tem uma das maiores organizações criminosas do hemisfério ocidental, como o próprio governo dos Estados Unidos reconheceu. Então, se a gente quer realmente combater o crime organizado, a gente vai ter que investir não só em infraestrutura, mas em contratação de pessoal para efetuar esse trabalho. E, doutor, o ouvinte Cleonir de Viamão, ele manda mensagem aqui em 993887532, ele pergunta como acabar com o crime organizado com o sistema introduzido no crime. Eu acho que ele quis dizer, enfim, a corrupção, né, essas coisas que permeiam, né, às vezes até algumas instituições. Acho que essa é a pergunta dele, como acabar com o crime organizado tendo este elemento? Eu acho que primeiro agradecer a pergunta, e é uma pergunta muito boa, porque eu tenho feito essa afirmação em algumas entrevistas e eu vejo essa fala, pouca gente bater nessa tecla, e eu tenho sido uma delas. Porque a gente precisa reconhecer que a infiltração das organizações criminosas em instituições do Estado é um problema muito sério. Não adianta a gente elaborar planos, projetos, criar novas leis, gastar dinheiro com contratação de pessoal, investimento nos equipamentos mais tecnológicos possíveis, se dentro das instituições o crime organizado atua para fazer com que nada disso funcione. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente não está falando de uma infiltração em que o criminoso paga o chamado arrego ou paga um valor para poder vender sua droga. A gente está falando do nível de corrupção que está no judiciário, que está no Ministério Público, que financia campanhas políticas, que negocia territórios controlados para que sejam feitas campanhas nesses locais e que hoje está investindo também no mercado legal e está com muito dinheiro para corromper. O PCC, por exemplo, ele depois dos ataques de 2006, que acabaram de fazer 20 anos, onde ele atacou bases policiais e teve aquela quantidade de mortes absurda em São Paulo, desde então o PCC entendeu que ao invés de enfrentar o Estado,
é muito mais interessante comprar o Estado, através da corrupção. E a gente tem visto isso, a gente tem visto organizações criminosas se infiltrando em transporte público, em licitações, em coleta de lixo, no mercado financeiro, no mercado de combustíveis, contrabando de cigarro, falsificação de bebida, financiamento de campanha política. Então, para responder a pergunta finalmente, é o problema número 1. Número 2, eu diria, do país, que é o combate à corrupção. Porque eu acho que o problema número 1 é a gente combater o tráfico de armas, porque se não houver o fornecimento de armas, ou se a gente conseguir reduzir o fornecimento de armas, a gente consegue libertar milhões de pessoas que vivem em territórios controlados por organizações criminosas. Perfeito. Doutor, o senhor tem mais alguns minutinhos? Como é que tá? A gente sabe que sua agenda tá corrida e agradece muito esse tempinho que o senhor tirou para falar com a Rádio Guaíba. Eu não posso, porque eu tenho que sair para jantar com a esposa aqui. Isso é prioridade. Daqui a pouco ela me olha de cara feia. Mas isso é prioridade. Tá certíssimo. Porque o doutor, ele tá falando com a gente, o doutor Roberto Uchoa, diretamente de Portugal. Tá, então tem um fuso horário, tem uma diferença. Em Portugal agora é 8h30 da noite, mais ou menos. É isso, né, doutor? Isso. E o Cleonir de Viamão agradece o retorno e diz: é isso aí, concordo plenamente com o professor Roberto Uchoa. Reforçando, daqui a pouco a gente tem que liberar o professor. Aproveite que ele está diretamente de Portugal, falando com a Rádio Guaíba, professor Roberto Uchoa, ex-policial federal, pesquisador, consultor, especialista, um dos maiores especialistas do Brasil em crime organizado. As perguntas sobre essa questão, que os ouvintes mandam o tempo inteiro aqui pro Conexão, é agora que tem que fazer. É agora. Mande mensagem, 993887532, 993887532. Doutor, a questão do PCC, né? O senhor comentou sobre o posicionamento do governo Donald Trump, que inclusive está apoiando sanções econômicas contra o Brasil neste argumento, né? A atuação desenfreada do PCC. Qual a leitura que o senhor faz sobre essas afirmativas do governo dos Estados Unidos? Olha, hoje ficou evidente que esse tipo de ação unilateral, seja partindo dos Estados Unidos ou de outro país, ela, ao invés de contribuir para o combate a essas organizações criminosas, às vezes ela tem como efeito justamente atrapalhar o combate a essas organizações. Por que eu falo isso? Porque na quarta-feira, o governo dos Estados Unidos designou determinadas pessoas, foram 2 brasileiros e empresas das quais ele era sócio ou tinha participação como sancionados em razão de possíveis elos com o PCC. E o que acontece? A gente hoje ficou sabendo que já havia uma investigação da própria Polícia Federal contra esses alvos. Em razão desse movimento dos Estados Unidos, toda a investigação da Polícia Federal, ou quer dizer, a operação, ela teve que ser antecipada para que não houvesse fuga dos criminosos ou destruição de provas. E o que aconteceu, na verdade, é que o alvo principal, que é o Vitor, que foi sancionado pelos Estados Unidos, conseguiu escapar. Então, o próprio diretor-geral da Polícia Federal falou hoje, a ação dos Estados Unidos, ela atrapalhou uma investigação da Polícia Federal que estava sendo feita e que teve que antecipar. Então, isso mostra que, ao invés de determinado país tomar ações individuais, o muito mais interessante é você ter esse trabalho de cooperação. Porque o crime organizado, eu acho que hoje é muito difícil alguém conseguir solucionar individualmente. O desafio é muito grande. É preciso cada vez mais cooperação e troca de informações, e não busca de narrativa política ou utilização disso como ferramenta de pressão contra outros países, que muita gente tem esse temor. E para arrematar, doutor, será que a percepção da população em geral sobre isso já está mudando? Porque, particularmente, é um tema que eu estudo, debruço com bastante afinco, né? Essa infiltração do crime organizado, realmente nessas áreas que não são tão visíveis, não é? Mas eu sinto que, às vezes, quando a gente comenta que existe uma infiltração de crime organizado, isso aí, em todas as instâncias, né? No judiciário, enfim, legislativo, executivo, também em serviços de prestação de serviços básicas, como coleta de lixo, né? Um clássico de infiltração do crime organizado, entre outros. Quando a gente comenta isso, a gente sente que
as pessoas acham, algumas, que, não, isso aí é paranoia, né? Enfim, as pessoas não têm essa consciência do grau, né, de alcance do crime organizado, das facções, nas instituições, no poder público e na prestação de serviço. O senhor sente isso ou já está começando a mudar, né, na percepção das pessoas em geral? Na verdade, o que ficou muito claro nessa uma pesquisa que foi feita recentemente, que mostrou que havia um apoio da população. Tem esse movimento dos Estados Unidos de designação como organização terrorista, mas, ao mesmo tempo, grande parte da população não queria uma intervenção estrangeira no Brasil. Uhum. O que isso sinaliza? Isso sinaliza que nós temos uma população que não crê mais que o Estado brasileiro sozinho consegue dar as respostas necessárias. Isso a gente está falando porque a gente hoje tem no país milhões de pessoas vivendo em territórios dominados por organizações criminosas. Teve um trabalho recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostrou que dezenas de milhões de pessoas vivem ou têm contato com organizações criminosas no seu dia a dia. Então, isso faz parte da realidade das pessoas e elas, durante décadas, estão submetidas a isso e é uma realidade que não muda. E se a gente teve lá atrás, na década de 80, 90, uma percepção de que o território ser controlado por uma organização criminosa era interessante porque, ou um caso de uma milícia que protegia contra o domínio do tráfico de drogas, ou do tráfico de drogas que fazia um trabalho assistencial para aquela população que não tinha qualquer benefício do Estado, a verdade é que isso mudou. Hoje essas populações, elas estão extorquidas a todo momento. Elas se tornaram reféns, porque até insumos básicos como água, gás, eletricidade, tudo fica à mercê da organização criminosa que controla aquele território. E como eu disse anteriormente, esse controle tornou essa população, inclusive, em um commodity eleitoral, que é negociada. Quer dizer, só pode fazer campanha em determinado local se for negociado com um político. Então, esse é o desafio muito grande. A gente tem uma desconfiança muito grande da população no trabalho dos governos, e aí eu falo dos governos estaduais e federal, na área da segurança pública, e isso é compreensível, porque os estados não conseguiram combater de forma efetiva isso, e o governo federal sempre relutou durante muito tempo em tratar a questão da segurança pública como principal, ou como um tema principal. Porém, a população hoje exige isso. E a gente entende que não vai bastar promessas, não vai bastar projetos com aumento de pena. Olha, a gente tinha 90 mil presos na década de 90, a gente hoje bate por volta de 800 mil pessoas cumprindo alguma medida de privação de liberdade, privação de... E a segurança pública entrou. Então, quer dizer, a gente pode chegar, vai encarcerar mais 1 milhão, mais 1,5 milhão, acreditar que isso vai mudar a realidade, também não vai. Nosso problema é muito maior que isso. E como eu falei anteriormente, ele passa hoje por 2 pontos principais, eu adicionaria o terceiro, que é o motivo da nossa conversa. Eu acho que se a gente não combater o tráfico de armas como um problema principal do Brasil, a corrupção e infiltração das organizações criminosas nas instituições do Estado e a lavagem de dinheiro, se a gente não combater esses 3 pontos de forma conjunta, equilibrada, como um projeto de país e não um projeto de governo, a gente não vai mudar a nossa realidade. Porque a verdade é que hoje a gente está colocando, inclusive, investimentos brasileiros no exterior em dúvida pela possibilidade deles serem contaminados por dinheiro do crime organizado. E isso é preocupante, isso afeta a economia. Perfeito. Pesquisador e consultor especialista em crime organizado, doutorando na Universidade de Coimbra, ex-policial federal, professor Roberto Uchoa, a gente agradece demais ter tirado um tempinho da sua agenda, o professor que fala diretamente de Portugal com a gente, agora é 8:30 da noite em Portugal, mesmo assim ele deu essa atenção para a Rádio Guaíba, atrasou a janta com a esposa, não é? Que vai certamente tomar uma bronca por isso, né, doutor? Mas é muito importante a sua participação, a gente agradece muito e espero poder conversar com o senhor em outras oportunidades também, né? Um assunto amplo que interessa muito a nossa reportagem e também aos ouvintes da Rádio Guaíba. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço o convite, já estou escondido no carro aqui, esperando a esposa. Mas foi um prazer e estou à disposição, já tem meu contato. A gente estuda exatamente para isso, para poder contribuir, esclarecer a população sem viés ideológico, a gente falando realmente o que a gente precisa que seja feito, independente de política, partido ou opinião ideológica. Muito obrigado, professor Roberto Uchoa, falando diretamente de Portugal, com a Rádio Guaíba, sobre essa questão do crime organizado, não é? Tivemos recentemente sanções do governo norte-americano, sanções econômicas do governo Trump, alegando como justificativa essa atuação na economia por parte do PCC, é o que disse o governo do Donald Trump. Hoje também uma operação que prendeu os